Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniele Jardim, professora de História, doutoranda em História pela UF, Universidade Federal Fluminense, especialista em Gênero e Sexualidade, e fui convidada pelo mandato da ISA para fazer um pequeno vídeo tentando explicar um pouquinho mais o que seria a teoria da reprodução social, né, um campo de estudos aí que eu tenho me aproximado nos últimos anos, e a ideia é tentar compartilhar um pouquinho disso com vocês, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar, na verdade, é que a teoria da reprodução social ela não é uma teoria específica, mas ela é mais uma perspectiva teórica marxista que visa integrar as relações de produção e de reprodução para pensar a totalidade capitalista, né? A TRS, né, Teoria da Reprodução Social, ela parte de uma ideia que está presente em Marx, né, de que toda riqueza que é produzida é uma riqueza que é produzida pela mão dos trabalhadores, e se pergunta o seguinte: bom, se os trabalhadores eles são imprescindíveis no capitalismo para geração de valor, para geração de lucro, como são produzidos os trabalhadores? E aí eu queria convidar vocês, né, para tentar prestar um pouquinho mais atenção naquele trabalhador que se apresenta todos os dias no seu local de trabalho, né, e perceber que esse trabalhador não é um trabalhador qualquer, mas ele é um trabalhador limpo, descansado, saudável, vestido, alimentado, com capacidade emocional, capacidade de comunicação, estabilidade, né, afetividade. Em tese, esse trabalhador não tem não está nem numa infância extrema e nem numa velhice extrema. Esse trabalhador um dia ele vai ficar doente, ele vai se aposentar, ele vai morrer, ele precisa ser reposto por outros trabalhadores. Então tem uma série de tarefas, na verdade, que a gente pode perceber que são tarefas ligadas tanto à manutenção diária dessa força de trabalho quanto à reprodução da força de trabalho, que são tarefas de limpeza da casa, de cuidado das roupas, de preparação dos alimentos, de cuidado dos doentes, né, de cuidado dos idosos, de educação, de socialização das crianças, que são tarefas que são supridas majoritariamente pelas famílias e dentro das famílias pelas mulheres, né, de uma forma privada e gratuita, né? Então, uma historiadora indiana que eu gosto muito, que é uma das referências no estudo da teoria da reprodução social, que é a Titi Bhattacharya, ela percebe, né, que quando a gente está pensando a reprodução, a gente está pensando em três processos interconectados, né? O primeiro deles seria a manutenção diária dos trabalhadores, né, que incluem aí a preparação da comida, a cama para dormir, o acolhimento afetivo dos trabalhadores, que garante aí uma estabilidade psíquica, enfim, emocional, atividades que mantêm os não trabalhadores, né, os trabalhadores fora do processo produtivo, né, seria aí tanto os futuros quanto os passados, as crianças e os idosos, em terceiro lugar seria a geração, né, a reprodução de novos trabalhadores através do parto, né, aí pensando mais a reprodução biológica da força de trabalho, né, e acho que é importante a gente perceber, né, que no capitalismo, essas tarefas, que são as tarefas de reprodução, elas são jogadas desproporcionalmente sobre os ombros das famílias e sobre os ombros das mulheres dentro das famílias, né, historicamente, essa tem sido a forma mais fácil, mais barata, mais segura, mais estável de garantir a reprodução e a existência dos trabalhadores a serem explorados, né, então a gente percebe que no capitalismo existe um aprofundamento de uma divisão entre produção realizada no espaço público e reprodução realizada no espaço privado, né? Essa separação, ela é uma separação tanto espacial, no sentido de que o trabalho reprodutivo acontece em um lugar e o trabalho remunerado acontece em outro lugar, o espaço da produção é em outro lugar separado da casa. Também uma separação temporal, no sentido de que o momento de um trabalho é um, o momento de outro trabalho é outro. Essa divisão dessa forma que existe no capitalismo é algo novo. Se a gente for olhar para modos de produção anteriores, a gente não tem exatamente essa configuração, e acho que é importante a gente perceber o seguinte, que embora a produção pareça, e aí friso, né, não pareça desconectada da reprodução, na verdade existe uma relação de dependência entre produção e reprodução no capitalismo. Quando Marx percebe que sem trabalhadores não existe possibilidade de produção capitalista, a gente precisa então colocar a centralidade da existência, da geração e da manutenção desses trabalhadores para o funcionamento do sistema capitalista. Certo? Perceber essa certa dependência que o capitalismo tem de uma certa configuração entre produção e reprodução é a chave para a gente entender por que o capitalismo estimula e promove a opressão de gênero. O capitalismo depende de um tipo específico de família, né, a família patriarcal, heterossexual, monogâmica, hierárquica, capaz, né, de reproduzir biologicamente, diária e geracionalmente a força de trabalho. E isso a custos muito baixos, né, pensando que a gente tem uma enorme quantidade de trabalho gratuito que é feito pelas mulheres dentro das famílias.
sob o argumento de que esse trabalho é um amor e não um trabalho, quando na verdade é muito trabalho. Se a gente tiver que pagar todos esses trabalhos sendo remunerados, a gente vai ver que o salário desse trabalhador deveria ser muito maior, e não é exatamente porque se utiliza do trabalho gratuito das mulheres. A gente pode dizer que o capitalismo ele se apropria da família patriarcal como uma forma de estruturar uma divisão sexual do trabalho que é fundamental, imprescindível para o seu funcionamento. Se a opressão das mulheres, por um lado, ela é anterior ao capitalismo, o capitalismo submete a opressão das mulheres, molda o patriarcado às suas necessidades de acumulação, de modo que não é mais possível no capitalismo a gente falar de um patriarcado independente, autônomo ao capitalismo. A gente pode dizer que o capitalismo depende de uma opressão de gênero, depende de uma certa conformação social capaz de reproduzir os trabalhadores e trabalhadoras de um tipo específico e sujeito à exploração a baixo custo, se utilizando do trabalho gratuito das mulheres nas famílias. Existe uma observação importante também para a gente pensar que essa divisão sexual do trabalho que se estrutura para garantir essa conformação entre produção e reprodução, ela não tem um impacto somente sobre o espaço reprodutivo, mas também impacta a forma como as mulheres entram no trabalho remunerado, que tipo de trabalhos que são designados para as mulheres no espaço público também, né? A gente percebe que as mulheres no capitalismo elas são responsáveis pela reprodução, seja no espaço privado, seja no espaço público, né? Em casa, a gente cuida dos filhos, dos doentes, da casa, da comida, dos idosos, e no trabalho remunerado, a gente continua responsável pelas crianças, pela limpeza, pela alimentação, pelo cuidado dos doentes, né? Somos as professoras, as babás, as empregadas, as cozinheiras, as enfermeiras, as costureiras, trabalhos aí associados ao cuidado, né? Se a gente for parar para pensar, né, em sociedades marcadas pela escravidão negra africana, marcada por migrações, a gente vai perceber que esses trabalhos do cuidado, esses trabalhos da reprodução, eles não só são trabalhos extremamente feminizados, né, genderificados, mas também trabalhos extremamente racializados, né, na qual muitas coisas se juntam aí para construir uma situação de subcidadania, de menos direitos, de maior exploração, de maior precarização dessa força de trabalho, né. Acho que compreender isso que a gente tem tentado colocar, né, dessa dinâmica entre produção e reprodução no capitalismo e a dependência que o capitalismo tem de uma determinada conformação entre produção e reprodução que se apoia muito num tipo específico de família é fundamental porque tem consequências políticas importantes, né. Acho que a primeira é a gente perceber que as demandas feministas são demandas, na verdade, anticapitalistas. Avançar com políticas que garantam a igualdade de gênero dentro do capitalismo requer necessariamente alterar coisas que para o capitalismo é muito difícil, é muito fundamental que se mantenha as coisas desse jeito, né? A segunda coisa é perceber que acabar com a opressão de gênero requer destruir o capitalismo, reorganizar as relações tanto de produção quanto de reprodução de uma outra forma. Melhorar a vida das mulheres hoje precisa de garantir a universalização do acesso à saúde, à educação, o fim de todas as formas de preconceito, o fim de uma educação não sexista, o fim da violência contra a mulher, o fim de uma família patriarcal, heterossexual, monogâmica como a única regra a ser estabelecida, demolir a divisão sexual do trabalho, democratizar radicalmente a política, né? São coisas que são muito difíceis da gente imaginar que o capitalismo seja capaz de fazer, sobretudo hoje, num momento de crise aguda. A exploração mais brutal, cada vez mais brutal dos trabalhadores e das mulheres e dos seus setores mais racializados, mais precarizados em especial. A teoria da reprodução social, eu acho que ela é uma teoria fundamental porque ela liga o feminismo ao anticapitalismo de uma forma inseparável, né? Pra gente entender tanto as dimensões, pra gente pensar o feminismo dentro do capitalismo, como pra gente pensar a superação da desigualdade de gênero, requer a superação do capitalismo como modo de produção.